Deus abençoe a igreja. Vamos ouvir a palavra do nosso pastor Luiz, amém? Aleluia! Glória a Deus. Cumprimento a amada igreja na paz do nosso Senhor, glória a Deus. Amém. Hoje aqui é considerado um culto de ensinamento, né? Na quinta-feira. Eu estava ensinando lá na quarta e aqui na quinta. Então a gente vê que é tanto poder, mas precisa nós entender que Deus quer derramar muito mais. Ele não derrama muito mais porque falta entendimento em nossas vidas. Aleluia! Nós vamos entender hoje. Eu vou estar falando em vários assuntos aqui para nós entender mais, Glória! para Deus derramar mais. Verdade. Porque o que já foi falado nessa noite, aquela unção que tinha Pedro e a resposta que Pedro carregava nas suas costas, nós sabemos bem claro que não foi de imediato. Nós sabemos que Pedro negou o Senhor 3 vezes, mas as pessoas só olham a hora que ele negou, não olha que ele se converteu. Então, para acontecer o que aconteceu, é porque ele se converteu. Meu Deus. Nós temos negado, quantas pessoas têm negado o Senhor? Quando nós negamos o Senhor, é que nós não estamos convertidos ainda. Porque quando o verdadeiro nós se converter, ninguém vai mais negar o Senhor. Porque o que faz nós negar o Senhor é falta de confiança, é falta de fé, faz a pessoa negar. É normal que as pessoas neguem o Senhor porque não tem profundidade espiritualmente, meu Deus, não tem alicerce espiritualmente. Mas a partir da hora que você se enche do poder, aquilo te domina de uma forma que nada vai tirar você desse caminho mais. Eu vou mostrar na palavra para você irmãos ver. Aleluia! Aqui no livro de Romanos 8. Romanos 8 já dá uma. Paulo falando aqui, os Romanos 8, dá para entender já um pouco aqui, ó. Só o título já fala assim: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. No 8 fala assim: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Aqui está dando uma condição para você ser cheio de Deus e se livrar e ter essas condições que eu estou falando nessa noite. E as condições que estava Pedro naquele dia. A condição. Aí nós chegamos no 5, nós vimos no 8 e o primeiro, nós não lemos o 5. O 5 fala assim, ó, porque os que andam segundo a carne não podem, porque os que andam segundo a carne inclinam para as coisas da carne, mas os que, segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Aí no 6, porque a inclinação da carne é morte, mas a do Espírito é vida e paz. Pronto, esses dois versículos dá para entender. Dá para entender o que se sentar. Dá para entender o quê? O que é que nós precisamos entender? Porque se nós ouvir a palavra e não entender, não adianta nada. É verdade. Então nós temos que entender que a maioria das pessoas faz a obra na carne. E a obra feita na carne, o Espírito não se manifesta. O Espírito verdadeiro de Deus pode se manifestar a operação do erro, mas o verdadeiro não. E o verdadeiro não tem poder suficiente para agir no que é para agir, porque é o diabo que disfarça de anjo de luz, como está escrito lá em Intenções em outro lugar, para enganar o crente e enganar a igreja. E a igreja pensa que está andando com Deus, mas no fim não está andando com Deus, porque se tiver carne no meio, já está falando aqui. Se tiver carnalidade no meio, não faz parte do reino de Deus. É o que nós acabamos de aprender. Porque diz que quem anda na carne desagrada a Deus. E a carne, quem é da carne, se inclina para as coisas carnais. Mas quem está no Espírito se inclina para as coisas espirituais. Que é o caso de nós se inclinar para se encher do poder, para falar língua, para receber o dom, para Deus usar na profecia, Deus usar em tudo. Isso é motivo de Deus usar mais e mais quando nós se inclina para o mundo espiritual. Porque quando você se inclina para o mundo espiritual, a fonte é grande lá, tem muitas bênçãos para derramar sobre nossas vidas. Então é impossível você inclinar para o mundo espiritual e ele não abrir para você e o milagre não acontecer através de nós que estamos inclinados para o mundo espiritual. Porque Deus quer que você entenda isso, que é para poder derramar em você o que Ele quer derramar. É impossível Deus derramar poder em nossas vidas se nós não estivermos inclinados para Ele, né? Aí no 7 ele fala, porque a inclinação da carne é inimizade contra Deus. Está vendo? Quem está inclinado para a carne arruma inimizade contra Deus. Então a gente vamos aprender nessa noite como é maravilhoso. Aqui foi só uma introdução, nós voltamos aqui. Olha o desejo de Deus, o que Deus quer para mim e para você. E nós vamos aprender nessa noite. Aí nós chegamos na primeira epístola do apóstolo João, como já foi falado nessa noite. É confirmação essa palavra. Já foi confirmado nessa noite. A primeira epístola do apóstolo João, no 3, que fala os filhos de Deus. Então nós precisamos entender. Agora aqui nós vamos entender melhor do que eu estou falando ainda. Lá está falando que não inclina a carne. E aqui nós vamos aprender que Jesus está falando e vai falar
das condições para que você não ande na carne, para que você ande no Espírito. Aleluia, meu Ó, Deus. vide que com grande amor nos tem concedido o Pai que possamos chamado Filho de Deus. Por isso o mundo não nos conheceu, porque não conheceu a Ele. Então está dizendo, o mundo nem conheceu Jesus e nem vai conhecer a nós. Porque se não conheceu ele, muito menos vai conhecer nós. No 2, amado, agora somos filhos de Deus, ainda não se manifestou o que havemos de ser, mas sabemos que quando se manifestar, seremos semelhantes a Ele. Porque assim como Ele é, o veremos, né? Aí ele, no 3 ele fala, e qualquer que tenha essa esperança, purifique-se a si mesmo, né? Como também Ele é puro. O que é que ele está dizendo? Ele está nos ensinando, de novo, a entender que o negócio com Deus é pureza, é santificação, é santidade. Então não existe outra opção. Porque ele diz que todos que fazem isso se tornam filho de Deus, e é filho de Deus. Aí no 4 ele fala, ó, aí no 4 ele diz, ó, qualquer que comete pecado, também comete iniquidade, porque o pecado é iniquidade. Aí no 5, bem sabeis que ele se manifestou para tirar nossos pecados, e nele não há pecado. Aí está dizendo, aqui é o ponto ideal que eu quero falar para os irmãos. Se nele não há pecado, nós também não há. Não é verdade? Porque se nós não somos filhos de Deus, como é que eu sou filho de Deus e eu estou cheio de pecado? É isso que, esse ponto que nós temos que entender. Isso que Jesus quer que você entenda. Porque ele se manifestou para tirar nossos pecados. E como é que tira os pecados? Seguindo ele. Você vai lá e você vê Enoque falar assim, Enoque falou assim, Deus disse que Enoque foi trasladado, porque na sua translação andou com Deus e agradou a Deus. Então se esse homem andou com Deus, porque ele não estava no pecado, ele estava andando com Deus, ele estava guiado por Deus. Então o que nós precisamos, hoje, também, nós temos que botar em nossa mente, que nós temos que andar com Deus. O que é andar com Deus? Estou aqui, eu não era convertido, o mundo também não era convertido. Eu estou aqui, eu estou indo para esse caminho, eu paro aqui e volto para cá. E eu vou, aqui é o caminho de Deus. No caminho de Deus não tem pecado. No caminho de Deus não tem coisa errada. No caminho de Deus só tem coisas boas. O caminho que tem pecado é o caminho do mundo, é o caminho do coisa. Então, por que as pessoas se enrolam? Porque eles querem estar com Deus, mas ao mesmo tempo querem andar no caminho do pecado. Então é impossível você conseguir uma associação com Deus dessa forma. Verdade. Então aí vai cair lá no Romano 8. Porque os que estão na carne não agradam a Deus. Porque quem está na carne não pode agradar a Deus, porque ele pensa no mundo. Ele pensa na vaidade. Ele diz que está com Deus, mas ele acompanha pessoas que não querem nada com Deus e se mistura com essas pessoas. Essa mistura atrapalha o seu caminho espiritual. Oh, meu Deus, que Como é que você vai conseguir uma santificação? É só outra análise. Você disse que nós somos provados no ouro, provados no fogo como ouro. Você já viu como é que põe fogo no ouro? Para separar ele? Ele é todo cheio de impureza. Quando põe um fogo muito alto, ele separa e fica aquele bem amarelinho, a sujeira vai para o lado e o ouro fica puro aqui. Então, o que significa que Deus está dizendo? Que nós não podemos andar misturado. E significa que o fogo, para queimar e separar nós, é a doutrina da palavra de Deus. E muitas pessoas não querem a doutrina. Quando você fala de santidade, a pessoa fica com raiva do pastor, quer brigar com o pastor. Quando fala que santo, seja santo, porque nós temos que ser santo de toda maneira de viver, as pessoas querem brigar com o pastor, que diz que não tem ninguém santo. Se não tem ninguém santo, abandona a igreja, vai para o mundo. É isso que eu dou para você, para os irmãos. Se você diz que não tem santo e nem tem justo, então vai lá para o mundo. Porque na igreja tem que ter. Nós estamos vendo, Jesus não é justo, ele não é justo. Por que é que eu sou filho dele e não sou justo? Então eu não sou justo, eu sou filho do diabo, porque está dizendo aqui, nesse mesmo pedaço que o outro lá está falando, que quem peca é filho do diabo e não de Deus, porque quem é o pai do pecado é o diabo. Ele falou, nós voltar aqui no Evangelho, que ele escreveu lá, os judeus estavam debatendo com Jesus, porque os judeus disseram, não, nós somos santos, nós somos separados, nós não devemos. Jesus falou, não, vocês são filhos do diabo, porque vocês pecam e acompanham o diabo, vocês são filhos do diabo. Se vocês fossem filhos de Deus, vocês me aceitariam e me amariam, mas vocês querem me matar, porque vocês são filhos do diabo. E disfarça que é filho de Deus. E é isso que a gente está vendo nas igrejas hoje. A igreja está desse jeito hoje. As pessoas dizem que é filho de Deus, mas não são filhos de Deus, são filhos do diabo, porque as suas obras compartilham com a obra do diabo e não a de Deus. Porque quem é filho de Deus, anda no caminho de Deus, e o caminho de Deus é o caminho puro. O caminho de Deus não vai ter prostituição, o caminho de Deus não vai ter mentira, não vai ter engano, não vai ter falta de amor. Você vai conseguir amar seu irmão, você vai conseguir sua irmã, você não vai ter raiva do seu irmão, você não vai ter raiva da sua irmã. Isso é só uma introduçãozinha. Vamos
vamos seguir aqui mais, para o irmão entender. Vamos voltar agora no livro de Mateus. Nós vamos sair daqui entendido hoje, Meu Deus. que é para você sair daqui com certeza que Deus falou com você. Oh, glória, meu Deus. Aí aqui, vou dar mais um ensinamento, uma coordenada para você entender como funciona as coisas. Porque tem gente que diz assim, eu não consigo pregar a palavra de Deus se eu ver uma mulher bonita na igreja. Você é o carnal. A mulher também, eu fui pregar na igreja, tinha um monte de homem bonito, eu não consegui pregar. É uma mulher carnal, não tem nada de Deus esse povo. Verdade, meu Deus. É a prova que não tem conhecimento de Deus, é a prova que não tem alicerce espiritual. Por que é que os carnais falam que Jesus teve caso com Maria Madalena? Porque é carnal, os pensamentos dele. O que está na mente dele é o que quer que esteja na mente de outras pessoas. As pessoas, quando são carnal, ele está cheio de carne, e ele quer que os outros também sejam carnal com ele, para ele não ficar para trás. Porque ele fica com vergonha disso, ele sozinho está nesse barco errado, está andando para o inferno. Aí ele quer também levar você, que o diabo é isso. O diabo não quer ir para o inferno só, o diabo quer levar alguém com ele. Então tem muitas pessoas que dizem que é de Deus, e eu também quero te enrolar, engabelar e te levar para lá. Por isso que o Senhor falou, né, irmão? Filhinho, cuidado, tenha cuidado, então tem que ter cuidado. Aí voltando aqui, em Mateus 5 e 27, fala assim, aqui é a palavra de Jesus, Jesus falando, olha o que ele falou. Ouviste que foi dito aos os antigos, não cometereis adultério. Aí no 28, aí aqui Jesus diz, eu porém vos digo. Agora Jesus entra e diz, eu. Então Jesus quer dizer que ele é mais duro do que ainda os antigos. Eu porém vos digo que qualquer que atentar uma mulher e para cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Aí no 29, portanto, se os teus olhos direitos o escandaliza, arranca e atira para longe, pois é melhor que se perca um dos teus membros, de que seja todo o teu corpo lançado no inferno, né? Aí no 30, e se tua mão direita escandaliza, corta e atira para longe de ti, porque é melhor que um dos teus membros se perca de que seja lançado todo o teu corpo no inferno. Então isso é Jesus falando. Então, palavra dura é essa. Palavra dura é essa. Então, o que o Senhor quer dizer? Isso é... Outras traduções estão falando que é o pecado. Isso é o pecado. Então, eu estou na igreja como pastor. A igreja tem mulher bonita, está cheio de mulher aí. Aí eu fico aqui desejando as mulheres. Eu estou pecando. Com certeza. Deus não vai nem ouvir minha palavra. Eu posso até pregar, mas se eu tiver com esse mau pensamento no meu coração, o que acontece? Eu vou pagar o preço amanhã. Eu vou sofrer, eu vou perecer. Porque ele disse que se nós pensar alguma coisa disso, nós já cometemos pecado. Mas quem é que comete pecado? É o homem que não é de Deus. Quem é de Deus tem a mente pura. Por isso que Jesus falou assim, que nós temos que ter a mente de Cristo. E quem tem a mente de Cristo não tem maus pensamentos. Lá em Pedro fala bem claro, deixais toda malícia, todo engano, todo fingimento. Ele diz bem claro, né? Deixais tudo isso. Malícia, pensamentos maliciosos, pensamento mau. Nós temos que deixar tudo isso e desejar a comer a palavra de Deus dia e noite e dia. Glória, glória. Porque se o homem está na carne, ou a mulher está na carne, ela realmente vai desejar a carne. Ela não vai conseguir ver um homem bonito que ela vai desejar ele. O homem também. Se ele não estiver com Deus, ele vai ver uma mulher, vai desejar ela. Mas se ele estiver cheio de Deus, ele vê uma mulher mesmo que vê um homem. É mesmo que vê. Se a mulher estiver cheia de Deus, ela vê um homem, é mesmo que vê uma mulher também. Por quê? Porque quem está sendo primeiro lugar no coração dele e dela é Jesus Cristo. Não tem espaço para entrar o inimigo. Não tem espaço para o inimigo se andar na tua vida, nem na vida de ninguém. Porque está preenchido da glória de Deus, do amor de Deus. Isso é servir a Deus. Isso você não vai pecar, porque tua mente está pura. Porque nós vemos todo mundo dizer que lá no livro de João, você vai botar no Evangelho de João, que os judeus queriam se justificar diante de Deus, dizendo que eles não eram pecador. E Jesus falou para eles que eles eram pecador sim. Então o Evangelho está sendo distorcido as palavras de Jesus hoje por causa disso.
Porque as pessoas acham que a gente está falando para a igreja que já se converteu. A igreja já se converteu, não pode pecar mais. Porque se eu estou nascido da semente de Deus, essa semente é pura. E essa semente é incontaminável. Porque ele acabou de falar, nós acabamos de ouvir na palavra aqui, que assim como ele é, nós já de ver que ele vai se manifestar e nós vamos se tornar, somos filhos de Deus. Porque os verdadeiros filhos de Deus é os que nasceram da semente de Deus. Aleluia. É os que nasceram da palavra de Deus. É os que nasceram do novo homem e nova mulher. E o que é andar em novidade de vida? É andar sem pensamento malicioso. O que é andar em novidade de vida? É pensar só nas coisas de Deus. Novidade de vida não é só você mudar suas vestes, mas sim você mudar a sua atitude. É você mudar os seus pensamentos, mudar suas ideias, mudar seus caminhos. Isso é andar em novidade de vida. Porque em novidade de vida, o mundo vai te ver diferenciado. Para se cumprir a palavra de Deus que diz que santo é um povo separado, diferenciado desse povo do mundo. Isso é andar em novidade de vida. Como é que eu digo que eu sou crente, que nós somos crentes? E nós já andamos igual ao mundo, que diferença vai fazer? Como é que a pessoa vai dizer, não, ele quer só o coração? A pior mentira dos pregadores de hoje, desses falsos profetas que têm acabado a obra de Deus nessa situação, porque não tem coragem de pregar o que nós estamos pregando aqui, e a mostrar para ele na palavra o que é verdade e o que não é verdade. Porque isso é o que é verdade. Isso é o que é verdade. Por quê? Se não for assim, irmão, pode fechar todas as igrejas do mundo inteiro. Porque se o sangue de Jesus não libertar não libertar você da carnalidade e do pensamento mau, então a igreja não tem poder e nem ninguém tem poder. Mas se ele está na terra com o Espírito de Deus para entrar na minha vida e na sua vida, o meu coração é puro, a sua mente é pura. Nós somos filhos de Deus verdadeiro, como ele está falando que nós somos. E é justamente isso que você tem que se convencer disso, que você não precisa de se lamear nesse mundo e nem de ir na conversa de Satanás, porque você tem que se firmar com Jesus, para quando você levantar a sua mão, o inimigo cair por terra. Porque ele tem medo do verdadeiro crente falso, e crente que está na carne não assusta Satanás, mas crente que anda na palavra de Deus, esse sim ele tem medo, porque ele sabe que o homem de Deus que está com Deus responde a oração dele, e Deus responde tudo que ele for fazer e vai dar tudo certo, porque ele não está na carne, mas ele está no Espírito de Deus. E quem está no Espírito de Deus está falando que a obra é espiritual e não carnal. Então, se a obra espiritual não é carnal, nós precisamos andar no Espírito e não na carne. Então, por quê que as pessoas não entendem a palavra de Deus muitas das vezes? E fica batendo na tecla. Eu quero dizer de novo aqui para os irmãos. Ontem eu fui na série e falo aqui. Quando nós pegamos esse microfone e falamos que nós somos pecador, abandona. Tirar do povo para beber cachaça. É melhor do que você falar uma coisa dessa. Porque quando eu falar isso aqui, eu estou dizendo que o sangue de Jesus não tem poder. Eu estou dizendo que a morte de Jesus na cruz foi em vão. Que tudo que Jesus fez foi em vão na minha vida. Porque se eu estou na igreja e eu digo para as pessoas que todo mundo é pecador, então o que eu estou fazendo aqui? Glória a Deus. Abandone. Vá para tomar cachaça que é melhor. Porque Jesus vai ficar triste. Meu servo, você me conhece há tantos anos, está andando comigo, e eu não fiz nada na tua vida até agora. Você está bebendo cachaça ainda, você está se prostituindo ainda, do mesmo jeito. Então a palavra de Deus não tem poder na sua vida. E é isso que a gente vê no evangelho do dia de hoje. Isso que a gente vê acontecer no dia de hoje. Então, cadê a confiança em Deus? Cadê o discernimento de dizer para Satanás que você é separado e consagrado para Deus? Dizer para Satanás que você não está na carne e não anda na carne, mas você anda no Espírito. Você é servo de Deus e servo do Senhor, e com você está o Espírito Santo de Deus. É isso que nós temos que ter, porque o Espírito de Deus, ele quer operar, mas ele opera em quem acredita nele e quem confia que ele está na sua vida e está com você. Porque o Espírito de Deus precisa de espaço para alimentar no seu coração. Ele não entra no coração de pessoa que está cheia de dúvida. Ele não entra na vida de ninguém que está com recheio de dois pensamentos. Mas ele quer que vocês tenham discernimento para se cumprir a palavra de Deus, que ele diz que quem é santo, santifique mais ainda. Quem é puro, seja puro. Aqui nós acabamos de dizer, quem é justo, seja justo. Porque Deus procura que nós se justificamos e que nós sejamos justos em tudo que nós vamos fazer. Porque o injusto é o filho do diabo. E quem é justo é o filho de Deus. Nós temos que aprender as coisas para não ficar fazendo coisa errada, achando que estão fazendo para Deus.
Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Grande, grande é o Senhor. Então temos que ter cuidado, muito cuidado com a palavra de Deus, para nós não deixar essa palavra ser desvalida, mas ela tem que ter sua validade. E a validade, ela vai construir na vida do homem uma mudança, uma transformação. Glória. Porque é para isso que a palavra de Deus veio. Ela veio para transformar nossas vidas. Porque Meu Deus, fiel. quando ele diz que ele se manifestou para tirar nossos pecados, é porque ele deu as condições para tirar nossos pecados. Ele não vai tirar os pecados se você não quiser lá no seu caminho, porque o reino de Deus é cheio de regras e mandamentos. Sem essas regras e sem esses mandamentos, não vamos adiantar nada. Nós acabamos de ler o próprio Jesus falando: não deseje mulher do seu irmão, não deseje nada do seu irmão. Vai. Se teu olho cobiçar as coisas do teu irmão, arranca teu olho. Ele está mandando não arrancar o olho automaticamente, mas tirar o olho, parar de olhar naquilo que está contaminando a sua alma. Se tua mão está tocando em algo que não é agradável a Deus, tira a tua mão daquele negócio e não põe lá mais. Verdade. É isso que ele quer dizer? Aleluia. Então ele está dando as condições. Agora cabe você fazer isso ou não. Porque se você não fizer isso, deixar a palavra entrar no ouvido e sair no outro, você não é filho de Deus. Você não está convertido ainda. Porque o Senhor disse que só vai conseguir fazer isso quem está convertido. Quem não está convertido vai continuar na mentira. Quem está sem conversão vai continuar acreditando no inimigo. Quem está sem despreparado vai continuar enganando a si mesmo. Não porque ninguém engana a Deus, mas você engana a você mesmo quando você não quer cumprir a palavra de Deus. Verdade. Aleluia. Aí o Senhor se manifesta nas nuvens para levar a igreja e você fica fora, mesmo dentro da igreja. Conhece a palavra, mas não cumpre. Porque o pior de tudo é você ser conhecedor disso aqui e não cumprir. Diz que é melhor você nunca ter pegado na Bíblia do que você pegar nela e não cumprir ela. Então a gente tem que ter muito cuidado. Tem que ter muito cuidado. A palavra é refinada, poderosa, é maravilhosa. Então, isso é a palavra de Deus. Isso é muito forte, muito poderoso. Aleluia. Então, essa palavra é muito bonita. Então ele diz aqui: que grande amor nos tem concedido o Pai, que nós somos chamados de filhos de Deus, está vendo? Aí tem pessoas que não aceitam nem ser chamados de filho de Deus. Por quê? Porque o peso da palavra é grande. Porque a partir da hora que tem que ser filho de Deus, a responsabilidade é muito grande para nós. E as pessoas fogem da responsabilidade como filho de Deus. Porque ser filho de Deus é arcar com toda a responsabilidade que tem para mim e para você. O que eu tenho que fazer, eu tenho que fazer. O que você tem que fazer, você tem que fazer. Cada um fazer o seu papel como filho de Deus. Cada um fazer o seu papel dentro da igreja, como tem que ser feito para você agradar ao Senhor e estar na posição como filho. Então, se cada um fizer a sua parte, o que vai acontecer? Deus vai te abençoar e vai abençoar a igreja, vai abençoar todo mundo, e você está obedecendo a palavra de Deus. E quando ele se manifestar, você vai morar com ele. Porque é isso. Porque de tudo que se vem de Gênesis a Apocalipse é um preparamento para nós ir morar com Cristo. Glória a Deus. E todo dia é pregada a palavra para nós se preparar. Meu Deus. Aleluia. Nós estamos ouvindo uma palavra nessa noite e nós temos que sair daqui com essa palavra no coração, dizendo: meu Deus, não é só ouvir a palavra, mas sim praticar a palavra de Deus. Porque os que são só ouvidos da palavra de Deus é igual o sino da igreja que bate. Quando morre alguém, o cara vai bater lá no sino, aí o cara diz: olha, morreu alguém, tem alguém morto lá. Então, é um sinal só de morte. Oh, Pai. Nós temos que ter sinal de vida, que é a palavra de Deus, que verifica pela nossa fé e pelo nosso conhecimento, de andar até o fim firme e saber que nós temos dentro de nós uma responsabilidade e dentro de nós tem algo para ser tirado, para alcançar as almas do Senhor, porque dentro de nós tem algo de Deus que precisa ser manifesto ao mundo. Glória a Deus. O mundo tem que ver nós como servos de Deus, nós como Deus e como mulher de Deus. Não podemos dar espaço para as pessoas falar mal de nós, porque deixamos a desejar, porque não obedecemos a palavra de Deus. Aí o crente, é tão normal isso que eu estou falando, que as pessoas dizem assim: eu vou ser crente como aquele irmão é? Eu sei como aquele irmão é? Quem é o culpa? Você que não quer obedecer a palavra de Deus, é você que dá mau testemunho no mundo.
Você que não quer obedecer a palavra de Deus, anda com jeito errado e não quer andar. Aí o cara diz, olha aí, tá vendo? Eu vou ser crente com aquela irmã, a irmã disse que é crente, eu estou vendo ela fazer tudo errado aí, o irmão disse que quer ser crente. Tô vendo? Então, nós temos que vigiar, nós temos que ser inteligentes, nós não podemos deixar vacilar para alguém não ver nada. Se você vai falar dos seus problemas, não fala para ninguém, não, fala para Jesus. Porque eu também, as pessoas estão com problema. Eu tenho uma amiga minha, eu vou falar para ela. Tua amiga fala para o teu amigo, fala, daqui o mundo inteiro está todo sabendo que você está devendo, que você está com problema, você está passando isso, está passando aquilo. Fala para Jesus, que Jesus não vai falar para ninguém. Jesus vai resolver o teu problema e vai te dar a vitória. Porque não tem amigo suficiente. Você pensa que é teu amigo, mas não é teu amigo. Ele te faz que é teu amigo para expor sua vida ao mundo, para você ser envergonhado. Aí o que acontece? Você vai ficar com vergonha de ir na igreja, porque todo mundo vai ficar sabendo da sua história. Você vai ficar com vergonha do seu vizinho, porque o vizinho vai saber também. Aí você fica cheio de doença, vem depressão, porque é tanta falatória que cai em você uma depressão por causa disso. Por quê? Porque a pessoa não soube se controlar, não soube se preparar. Guarda o teu pé quando entrar na casa de Deus. Seja preparado para ouvir e guardar a palavra de Deus. É melhor você ouvir do que falar. Porque quanto mais você fala, mais você vai dar de conta do que você falou. Aí o Pedro diz, se você fale segundo a palavra de Deus. Não a sua e nem a de ninguém, mas segundo a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, Deus vai responder por ela. A minha não. Minha palavra não tem poder nenhum, as nossas palavras não tem poder nenhum, nada nosso tem poder. Porque o erro maior do mundo hoje nas igrejas é ele querer usar a palavra dele, quer dizer, usar os métodos dele, quer dizer, colocar no meio da palavra de Deus algo que é dele, algo nosso não tem valor. Nós temos que falar de Jesus Cristo, porque ele é o dono da obra, ele é o que venceu, é o que comprou nós com o sangue dele. Então é dele que nós temos que falar, porque ele tem que ser louvado e falar todos os dias, porque ele é o autor e consumador da obra. E é ele que é digno de toda a honra e toda a glória, e não nós, e não ninguém. É isso que nós temos que fazer, e assim o milagre vai ser grande, em nome de Jesus Cristo. Amém? Deus abençoe os irmãos, vamos estar orando para levar suas casas, em nome de Jesus Cristo. Meu Deus, meu Pai, todo-poderoso Deus, Criador do céu e da terra, eu te rogo pela vida de todos que aqui estão, Pai. Eu peço que abençoe a nossa irmãzinha, Pai, abençoa o Richard, abençoa toda a família dela, Pai, todo-poderoso Deus, abençoa, Pai, missionário, a família dela, abençoe todos que aqui estão, esse povo, Senhor, faz milagres sobre eles, cobre com o teu sangue, enche com o seu poder e da sua graça, meu Deus amado, meu Deus poderoso. Ó Pai do poder, nos ensina a obedecer a tua palavra, ser um verdadeiro filho teu, Pai. É o que nós pedimos nessa noite, como está falando a tua palavra, meu Deus amado, meu Deus poderoso. Deus, Criador do céu e da terra, nesta noite nós pedimos que alcance o teu servo, o teu servo de longe, de perto, Pai amado. Faça milagre e faz maravilha, Pai de poder, Pai de Deus. Nós pedimos agora, Senhor, e te agradecemos em nome do teu filho amado Jesus Cristo, Pai dele já, para todos sempre. Amém. Com o amor de Deus, a comunhão do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus seja com todos vós, com toda a caminho. E a paz do Senhor seja com a amada igreja, em nome de Jesus Cristo. Vamos com Deus, Deus abençoe a todos. Aleluia. Vai ser a mulher do mundo também. Olha a mulher do mundo também. Mulher do mundo também. Olha que meu irmão, que Deus nos abençoe. Amém. Vai, Senhor, irmão. Vai ser o Fernando. Mas vamos orar. Você mandou o filho, hein? Eu não, você. Vamos orar. Você não vai garantir aqui, né? Pode estar melhor. Oi, irmão, você vai pegar